Olá, que bom ter você aqui. Saiba que Deus tem o controle de todas as situações de nossas vidas e na hora certa, Ele nos honra. Prepare-se para ouvir essa linda história, que pode ser a sua também. Talvez você esteja ou já passou por tamanha humilhação. O pior não foi a traição. O pior foi abrir o celular enquanto estendia o varal e perceber que o bairro inteiro podia ver aquilo antes mesmo de você respirar outra vez. Era uma terça-feira que cheirava a café e sabão. Contagem ainda acordava com o som dos caminhões e o rádio da padaria na esquina. Fátima inclinou o corpo sobre a lona estendida, os dedos úmidos do cheiro de água e sabão, quando o telefone vibrava no bolso do avental. Pensou que fosse mais uma promoção do mercado. Não era. No visor, uma notificação. Um link compartilhado. Uma foto com rosto reconhecível. Uma legenda que brincava de revelar um segredo como se fosse notícia de maior audiência. Carlos sorria na foto com alguém mais jovem. Uma cabeça apoiada no ombro dele. A legenda insinuando um recomeço à custa de outra mulher. O nome de Larissa, junto ao nome de Carlos. O sorriso barato que vinha do outro lado da tela transformou o chão sob os pés de Fátima. Ela deixou a peça de roupa escorregar das mãos. O pano encharcado caía sobre o gramado e parecia pesar o dobro. Lá fora, a vizinha que sempre trazia pão nas manhãs já estava na calçada, olhando para o muro, como se fosse apenas curiosidade de quem vê o mundo pela fresta. No mercadinho da rua, o rádio cantava, mas os comentários começaram a correr no balcão. Na igreja, entre um cumprimento e outro, sussurros invadiram o breu do banco. A cidade ficou pequena numa segunda linha de comentários e compartilhamentos. As pessoas passaram a saber antes do que Fátima mesma queria pensar. Houve uma onda que parecia real, física. Olhares que se alongavam no corredor do prédio, um silêncio cortando as conversas. O garfo que parava a caminho da boca na mesa do almoço. Pessoas que até então lhe sorriam. Agora caminhavam com um cuidado estranho, como quem evita pisar num chão que pode quebrar. Era humilhação pública, não apenas por saber da traição, mas por transformá-la em espetáculo. A traição não se escondia. Ela era bandeira, enfeite em feeds que não traziam nomes além do marido e da outra mulher. E a cidade inteira, sem pedir, passou a assistir. Fátima sentou-se à mesa da cozinha. A janela mostrava o varal que agora balançava vazio. Sobre a mesa, a xícara de café esfriava, a aliança cintilava num canto, pequena e pesada. Era estranho como um objeto tão pequeno conseguia concentrar tanto passado. As juras, as contas pagas em conjunto, as festas de família, as rotinas silenciosas de uma vida construída com cuidado. Ela tirou a aliança com dedos que tremiam, não para lançar ou quebrar, mas para deixá-la sobre a madeira clara da mesa, como se colocasse ali um sinal de pausa. Deus, o Senhor está vendo? Foi um sussurro quase sem forma, só uma pergunta lançada no quarto vazio do coração. Não uma exigência dramática, nem uma oração longa. Uma pergunta de quem procura uma presença que dê sentido ao que expõe sem cancelar a dor. E naquele instante, não veio resposta em voz alta. Veio uma espécie de calma. Não a calmaria da solução, mas a calma que permite respirar e continuar. Presta atenção. Às vezes a fé aparece assim, como um fio que segura a mão quando todo mundo solta. Ela poderia ter reagido de várias maneiras. Poderia ter saído nas redes com gritos, fotos, acusações. Poderia ter transformado sua dor em espetáculo, devolvendo em dobro o que recebeu. Mas havia outro caminho, menor e mais difícil. Silêncio com dignidade. Fátima escolheu não alimentar a fogueira pública. Em vez de palavras, de hashtags, ela desativou suas contas por alguns dias, como quem fecha portas para entrar numa casa nova sem a bagunça dos visitantes. O silêncio virou abrigo, não por covardia, mas por estratégia de cuidado. Ela manteve a rotina que ainda sabia fazer. Levantar cedo, preparar o café, varrer a calçada, ir ao trabalho.
No caminho, ia juntando pequenos pedaços de si que se desmontavam com a notícia. Conversava pouco com os vizinhos, e quando sorriam, o sorriso dela era curto, contido. À noite, quando as luzes das casas apagavam, ela lia um pouco, fazia anotações, pagava contas, recostava a cabeça no travesseiro, tentando entender qual seria o próximo passo. Não queria que a vida fosse medida pelas notícias, queria que fosse medida pelo que ela faria. Os filhos adultos, uma presença firme nos dias seguintes, chegaram como porto. Não vieram com soluções fáceis. Vieram com escuta, com braços para abraçar sem grandes palavras, com a paciência que o tempo ensina. Mãe, você não precisa justificar nada. A gente está com você, sempre. Pequenos pilares que ajudavam quando a cidade inteira parecia pesar sobre os ombros dela. Não foi um consolo que removeu a dor, mas uma mão que tornou possível a escolha do silêncio. Ao mesmo tempo em que se recolhia, a vida prática pedia respostas. As contas precisavam ser pagas, as responsabilidades mantidas. Fátima, que sempre gostara de organização, viu naquela necessidade um caminho para se reencontrar. Havia na sua intimidade uma aptidão para pôr ordem no que era caos. E essa aptidão começaria a ser o instrumento de uma reconstrução que ninguém naquele momento imaginava. Por causa do trabalho, ela frequentava uma escola municipal não muito longe de casa. A diretora, uma mulher de fala direta e olhar observador, estava sempre atenta às pessoas que mostravam jeito com papéis e prazos. Quando soube do que acontecera por redes, teve um cuidado que não foi piedade nem curiosidade. Foi oportunidade. Temos um projeto de organização da secretaria que precisa de mãos firmes, disse a diretora numa manhã em que Fátima apareceu para buscar um documento. Se você topar, isso pode ser temporário, mas precisa de alguém que entenda de ordem. Havia um tom quase profissional nessa proposta, sem condescendência. Ela hesitou. Aceitar significava expor-se em outro contexto, assumir novas responsabilidades, mostrar competência num lugar onde as primeiras notícias ainda podiam preceder a ela. Mas a hesitação não durou muito. Havia uma atração prática. Papéis para alinhar, fichários esquecidos, prazos para transformar em rotina. Ali, no trabalho, não haveria likes nem comentários maldosos. Haveria resultados, mão na massa, rotina que ordena o dia. Ela aceitou. No primeiro dia, entrou no ambiente com um cuidado quase ritual. Bolsa no ombro, caderno pequeno, caneta. Observou armários pelas gavetas. Pratinho com documentos empilhados, datas marcadas com caneta desbotada. Começou pelo básico: separar por tipo, criar pastas com etiquetas, numerar o que parecia não ter fim. Cada etiqueta colada era uma reafirmação da própria presença, de que ainda podia organizar o mundo à sua volta. Era surpreendente como anestesiar a dor com trabalho pode ser, não por fuga, mas por transformar o sentimento em ação. Os colegas perceberam a diferença. Não era preciso contar a história outra vez. Os olhos já sabiam, e a cidade inteira insistia em cochichar nas filas do mercado. Mas no interior da escola, o olhar mudou de lamento para admiração. Ela chegava cedo, corrigia procedimentos, propunha sistemas simples que diminuíam o retrabalho. Ganhou um respeito silencioso. Quando alguém precisava encontrar um documento, sabia que Fátima poderia indicar a pasta certa. A rotina, então, foi provando seu valor. Esse trabalho não apagou a humilhação pública, nem prometeu milagres, mas deu a ela uma narrativa diferente. Não a da mulher exposta nas redes, mas da mulher que encontra sentido em reorganizar aquilo que a vida deixou bagunçado. Era uma reconstrução com passos miúdos, cada um medido, cada um cuidadosamente executado. Havia noites em que o cansaço vinha pesado, uma mistura de sono e ressaca emocional, e ainda assim ela se levantava no dia seguinte porque havia uma pilha de pastas à sua espera. Enquanto ela costurava a ordem na escola, a vida de Carlos começava a mostrar sinais de desgaste que haviam pouco a ver com sua vontade imediata de recomeço.
Não se tratava de punição divina nem de uma justiça instantânea, mas de consequências naturais. O desgaste de relacionamentos abertos às pressões sociais, o peso de escolhas que, no silêncio, cobravam seu preço. Ele enfrentava dificuldades que iam desde a perda de confiança em círculos profissionais até o afastamento de amizades. A exposição que o fez parecer vencedor nas redes começou a revelar rachaduras quando o sustento prático do dia a dia entrou na conta. A cidade, que antes se dividia entre torcidos e curiosos, começou a falar em responsabilidades, em perdas que ninguém desejava, mas que surgiam como efeito de decisões mal medidas. Fátima soube da queda do outro de forma discreta, por bocas amigas que não buscavam fazer mal. Não sentiu prazer nisso. Não havia festa no silêncio dela. O que havia era uma espécie de confirmação de que as escolhas têm consequências. Ela não fez planos de vingança, fez planos de vida. E os planos exigiam trabalho contínuo. Nos primeiros meses, o projeto da escola cresceu devagar. Fátima transformou um armário bagunçado num sistema onde tudo tinha lugar. Organizava reuniões, fazia planilhas à mão quando o computador travava, ensinava colegas a usar um formato simples de arquivamento. Havia dias em que voltava para casa com as mãos dormentes de tanto mexer em papéis, e outras noites em que sorria ao pensar num procedimento que havia evitado um erro administrativo. A cidade continuava com sua memória curta e sua fome por novidades, mas no microcosmo que ela ajudava a arrumar, sua reputação começava a mudar. Presta atenção. A transformação não foi imediata. Ninguém do bairro passou da zombaria ao aplauso da noite para o dia. Mas pequenas conversas, um telefonema de agradecimento por ter achado um documento perdido, uma mãe que elogiou a eficiência no atendimento. Tudo isso foi costurando uma nova figura social para Fátima. A mulher que havia sido reduzida a uma manchete passou a ser a mulher que fazia as coisas acontecerem. E havia dignidade nesta ascensão. Ninguém aplaudia sua dor, aplaudiam sua competência. Os dias se sucederam com uma lentidão que parecia ensinar paciência. Havia dias de dúvida. E se eu me esgotar? E se a cidade decidir que é mais interessante não lembrar? Havia noites de dúvida, onde as memórias voltavam como um filme antigo. Mas havia também manhãs de prática, de listas que eram marcadas com caneta, de cadernos que registravam pequenas vitórias. A fé de Fátima apareceu menos como promessas e mais como um alicerce. Aquela pergunta sussurrada à cozinha. Deus, o Senhor está vendo? Não era um contrato. Era um sustento que permitia escolher o próximo passo com calma. Com o trabalho, veio o reconhecimento interno. A diretora passou a delegar a ela responsabilidades que antes eram vistas como difíceis. Você organiza bem, disse a diretora um dia, entregando um envelope com documentos para que Fátima avaliasse. O elogio foi simples, mas pesado de significado. A competência, que sempre estivera ali, encontrou espaço para se mostrar sem a cortina de escândalo que a cidade exibira. E quando as pessoas começaram a dizer nos corredores que ela segura o lugar, havia um novo tom de respeito que não precisava de hashtags. Ao mesmo tempo, a exposição pública que havia atingido Fátima continuou a lançar sua sombra. Às vezes, ao caminhar pelo bairro, alguém cruzava o olhar com um ar que misturava pena e curiosidade. Havia dias em que a memória da foto viral ardia como brasa, incomodando a pele. Mas ela continuava, com os passos programados e a rotina intacta, encontrando no trabalho não só ocupação, mas sentido. E no sentido, uma base para recomeçar. Algumas pessoas imaginaram que aceitar o emprego na escola seria um concerto fácil, um remendo público que a devolveria ao centro da cidade, como quem retira um vestido rasgado e segue com a vida. Não foi assim. Era um processo lento, de costura tranquila. Ela precisava provar competência, e a cidade, de certa maneira, precisava esquecer. Mas a posição de quem decide não converter dor em espetáculo
mudou o eixo da narrativa. Ao invés de gritar, ela mostrou. Ao invés de apontar, ela organizou. Ao invés de destruir, ela reconstruía. E então, quando a rotina parecia já moldada, uma nova porta se abriu. O contato com a Secretaria Municipal trouxe a possibilidade de centralizar registros e criar um projeto que pudesse ser replicado em outras unidades. Não era um salto para a fama, era a oportunidade de ampliar algo que ela sabia fazer bem. A proposta veio como um convite profissional. Você já pensou em aplicar esse método em outras escolas? E trouxe junto um medo e uma esperança. Havia responsabilidade e exposição técnica, mas também a chance de ser reconhecida por aquilo que, por competência, sabia realizar. Aquele convite trouxe consigo um nó no estômago. Aceitar significaria estar mais visível, assumir um papel que implicaria em sair cada vez menos do anonimato que havia se imposto. Mas havia também o sonho silencioso de quem sempre quis que seu trabalho falasse por si. A cidade poderia comentar, poderia ainda guardar memórias da humilhação, mas ali se desenhava algo que não dependia de likes. Dependia de marcos cumpridos. Fátima passou a dedicar-se a planejar, a anotar as etapas, a desenhar mapas de arquivo. No silêncio das noites, fazia gráficos que ninguém veria a não ser os administradores e a diretora. Era um trabalho de construção meticulosa, e a cada objetivo atingido, a sensação de que algo estava mudando dentro dela se tornava mais clara. Não era apenas reconhecimento externo, era a sensação de que havia recuperado um pedaço de si que pensava perdido entre a notícia viral e os cochichos. Enquanto isso, Carlos lidava com suas escolhas de um modo prático e doloroso. Não havia cenas de cinema, nem humilhação pública maior do que a já vista. Apenas o efeito da vida comum que demanda responsabilidade. Alguns clientes reduziram contatos, um amigo se afastou, uma proposta que parecia certa esmoreceu. A relação com Larissa também mostrou linhas de desgaste que às vezes chegam quando uma relação é sustentada mais por aparência do que por rotina. Fátima soube disso sem alarde. Não comemorou. Não buscou revanche. Observou que a vida segue e que as escolhas carregam consequências. Por agora, a história não estava concluída. Havia dificuldades a vencer, noites em que a lembrança ardia de novo, dias em que um comentário no mercado reavivava a ferida. Mas havia também um fio que ligava passado e futuro. A fé, a postura, o trabalho. Com voz baixa, como quem confessa um segredo, ela compreendia que acreditar não era garantir sucesso automático, era manter firme a decisão de agir com integridade, mesmo quando tudo ao redor parecia chamar para o contrário. E assim, no meio das planilhas, das etiquetas, das reuniões de final de tarde, uma semente de mudança viajava. O método dela começava a interessar além da escola. Pessoas da secretaria observavam os relatórios. Elogios singelos chegavam por e-mail. Pequenas portas que antes se fechavam foram lentamente se abrindo. Mas abrir uma porta é também se expor. Presta atenção. A exposição agora não era a mesma. Era aposta no trabalho, não no escândalo. Numa tarde chuvosa, quando os passos ecoavam nos corredores molhados, a diretora bateu a sala de Fátima com um envelope nas mãos. Chegou um pedido de apoio para um projeto em outra região, disse ela sem pressa, como quem testa o terreno antes de dar uma notícia. No rosto de Fátima, a resposta foi uma mistura de receio e um lugar onde o corpo reconhecia a possibilidade de reencontro com si mesma. A porta que se abria exigia coragem, mas também prometia que aquilo que havia sido reconstruído poderia ocupar novos espaços. Havia muito ainda por viver, muitas cenas para desenrolar, a reação da cidade, o enfrentamento interior de medos que insistiam em voltar, a resposta de Carlos e de Larissa a um mundo que cada vez mais mede pelo resultado.
e o momento em que o trabalho dela seria exigido não apenas como serviço, mas como testemunho de dignidade. A história seguia, mas naquele ponto, entre a organização de fichários e o envelope que prometia ampliar o alcance do seu trabalho, havia um trânsito de emoções que exigia escolhas firmes. Fátima pegou o envelope com as mãos firmes que já vinham aprendendo a bater a poeira. Olhou pela janela, para a rua onde um moleque vendia bala e uma senhora estendia roupa no varal. Pensou nos dias em que comemorava aniversários em família, na mesma mesa onde agora a aliança repousava, pequena e significativa. Pensou também na pergunta que não saía da boca. E agora? Não era uma pergunta para ser respondida com pressa. Era uma pergunta que pedia disciplina, fé e método. Naquela noite, antes de dormir, ela anotou no caderno tarefas para o dia seguinte. Revisar o plano de arquivamento, falar com a secretaria, organizar os relatórios. Não havia lugar para grandiloquência, só para trabalho bem feito. E enquanto o sono chegava, a última imagem que ficou foi a de sua mão pousada sobre a aliança, não mais como símbolo de dor exclusiva, mas como lembrança de tudo o que havia sido vivido e de tudo o que, com paciência, poderia vir a ser. A cidade continuava a observar, as vozes continuavam a comentar, e dentro dela uma resolução se formava. Reconstruir com fé, sem transformar a dor em espetáculo, apenas fazer aquilo que sabia fazer com excelência. Na manhã seguinte, o caderno estava aberto sobre a mesa, com as tarefas rabiscadas em letra miúda. Havia agora uma nova linha: preparar o material para apresentar o método em outra unidade. Não era só um papel a mais. Era a chance de mostrar que o trabalho tinha peso quando colocado em prática. Fátima respirou fundo e começou a separar os pontos, objetivos, etapas, prazos, indicadores simples que qualquer colega poderia entender. Era um raciocínio prático, como sempre fora. Transformar necessidade em processo, emoção em rotina. A diretora trouxe os primeiros contatos. É um encontro regional, explicou. Lá vão estar gestores de várias cidades. Queremos enviar alguém que represente o que foi feito aqui. O convite vinha embalado em confiança, mas também em responsabilidade. Fátima sentiu o nó de novo. Medo e expectativa costurados lado a lado. Não que buscasse aplauso. Buscava apenas que o que havia organizado pudesse ajudar outros lugares a evitar o seguinte: perda de documentos, atraso de matrículas, horas desperdiçadas. Havia utilidade nisso, e para ela, utilidade era medida em serviço prestado, não em retaliação. Preparou-se com método. Nos dias que antecederam a viagem, revisou planilhas, separou exemplos práticos, imprimiu modelos de pastas, criou slides simples. Pediu ajuda aos filhos para testar o passo a passo, como quem submete seu trabalho ao julgamento de quem a amava. Eles foram meticulosos. Mãe, tira isso, explica assim. Coloca um exemplo real e isso ajuda a entender. Os ajustes foram pequenos, mas o som deles, trabalhando ao seu lado, fazia com que a insegurança diminuísse. Na noite anterior à viagem, sozinha no quarto, Fátima fez uma breve oração. Não era um discurso longo, foi um sopro. Senhor, me dá calma e palavras claras, que eu fale de trabalho e verdade, sem precisar contar feridas. Me sustenta. Foi apenas isso. Um pedido de presença para que a voz não tremesse e para que a intenção permanecesse limpa. Em seguida, dormiu com a pasta dos slides ao lado, como quem guarda uma roupa para vestir no dia seguinte. A viagem foi curta, mas suficiente para que a ansiedade crescesse e depois diminuísse em pequenas ondas. No ônibus, olhava para as mãos que agora sabiam o valor da paciência. Unhas curtas, pele marcada pela lida, o pulso com a marca de quem passou noites organizando pastas. Chegou ao auditório com o coração em tensão, mas com os pés firmes. Viu ali gestores que tinham rostos de rotina, alguns com olheiras, outros com as piadas nos cantos da boca.
Sentiu por um segundo o olhar da cidade que a conhecia. E se soubessem? Mas não era hora de histórico. Era hora de método. Quando subiu ao palco, o lume frio das luzes fez com que lembranças tentassem colar na pele. Fez uma pausa curta, olhou para o público e sorriu com a segurança de quem fala de procedimentos. Começou contando passo a passo, com exemplos do dia a dia. Como uma pasta rotulada evita a busca de uma manhã inteira. Como um cronograma simples livra a secretária de noites em claro. Não falou da imprensa, nem do que aconteceu nas redes. Falou do trabalho e dos caminhos práticos para que aquele trabalho chegasse a quem mais precisava. Era um discurso contido, técnico, humano. No fim, abriu espaço para perguntas. Surgiram dúvidas rotineiras, elogios tímidos, e então um pedido de referência. Outra escola queria testar o sistema. A menção ao seu nome veio sem alarde, apenas um encaminhamento prático. Podemos adaptar essa planilha aos nossos horários. E o retorno foi imediato. Mãos se erguiam para agradecer. Alguém buscou seu cartão, uma gestora mais velha apertou sua mão com força e disse: "Você trouxe ordem para um lugar onde sempre houve correria. Obrigada." O agradecimento tinha na voz um tom simples, sem espetáculo, e era esse o som que Fátima esperava. Aplausos vieram, sinceros, e ela sentiu um calor que não tinha ressonância com a ansiedade de antes. Era reconhecimento por serviço. Quando desceu do palco, havia um grupo esperando com propostas de cooperação. Durante o almoço, chegaram convites discretos para palestrar em outras reuniões, pedidos para enviar modelos e até uma proposta para coordenar um pequeno ciclo de treinamento. Não era fama, nem título. Era trabalho ampliado. E isso mudou a dimensão da sua reconstrução. Aquilo que foi feito no silêncio, agora era útil para outros. A notícia voltou para sua cidade de maneiras diversas. Alguns vizinhos, que antes cochichavam na calçada, agora trocavam um comentário sobre a eficiência do novo projeto na escola. A mídia local fez uma nota técnica, sem sensacionalismo, destacando a melhora nos procedimentos. A sensação que crescia em Fátima era de que o eixo da narrativa mudava, não por vingança, mas por consequência natural. Competência gera convite. E competência, quando exercida sem ostentação, tem o poder de mudar reputações. Enquanto isso, as notícias do lado dele continuavam a encontrar pequenas fissuras. Carlos lidava com as consequências costumeiras das escolhas. Algumas portas profissionais se fechavam, boatos viravam distância, e amizades que dependiam de aparências esmoreceram. Em alguns dias, seu nome surgia em conversas com um tom que não era de escárnio, mas de constatação. As coisas não se sustentam só em imagem. Não houve espetáculo de ruína. Houve desgaste cotidiano. É importante frisar. Não havia alegria na queda do outro. Apenas a observação de que ações trazem reflexos. Com o tempo, o convite regional transformou-se em algo maior. A Secretaria Municipal solicitou que o projeto fosse aplicado em 3 unidades piloto. Fátima foi convidada a coordenar a implantação. Recebeu um pequeno contrato de serviço e, junto com ele, um reconhecimento formal. Um certificado assinado, uma carta de agradecimento. Quando a diretora lhe entregou o envelope, os olhos dela brilharam com um orgulho manso. "Você segurou o lugar", disse. Não era uma frase grandiosa. Era uma frase verdadeira. O trabalho exigiu deslocamentos, reuniões, contatos constantes. Havia dias longos em que voltava para casa exausta, mas com a sensação de ter devolvido funcionalidade a sistemas que antes consumiam tempo e geravam estresse. Aprendeu a falar com auditores, a traduzir sua prática em relatórios sucintos e a negociar com fornecedores. Cada novo contrato vinha com uma responsabilidade maior. Precisava provar que funcionava em contextos diversos. E ela provou, com paciência e método. Nesse processo,
Algo foi acontecendo com sua relação com a comunidade. Aquela mulher reduzida à manchete foi se tornando, aos poucos, nome de referência entre funcionários públicos. As mães que buscavam a escola passaram a reconhecer seu rosto não como o da pessoa da foto viral, mas como a da mulher que organizava matrículas e que agora, com calma, resolvia problemas de última hora. O olhar que antes era de pena foi sendo substituído por um olhar de utilidade. Pessoas começaram a procurá-la para pedir orientação sobre pequenos procedimentos domésticos de organização, como quem não pedia conselho a uma celebridade, mas a alguém prático e confiável. A cada passo, a vida interior de Fátima se aprofundava. A paz que vinha não era ausência de dor. Era uma maneira de caminhar com ela sem ser paralisada por ela. Havia espaço para lembranças, para às vezes se surpreender com uma pontada de tristeza. Mas essas sensações não ditavam mais suas escolhas. Em vez de se deixar arrastar por cada lembrança, ela a envolvia em trabalho e cuidado. Era como se tivesse aprendido a separar as memórias em gavetas organizadas, sabendo onde guardá-las e quando abri-las. O encontro com Carlos aconteceu num dia comum, daquele tipo que surpreende pela banalidade. Fátima estava fazendo compras no supermercado da avenida, empurrando o carrinho com cuidado, escolhendo frutas. Ele estava na fila do caixa, com um olhar que já não tinha a altivez das fotos. Parecia ter se tornado alguém cansado de aparências. O encontro foi curto. Os olhares cruzaram-se. Houve um reconhecimento mudo. Nenhum grito, nenhuma acusação. Carlos olhou para ela com algo que misturava arrependimento e vergonha, mas não falou. Ela sorriu de maneira breve, educada, e continuou empurrando o carrinho, como se aquele fosse um gesto cotidiano e nada mais. A cidade inteira poderia esperar um confronto cinematográfico, mas a cena foi simples e silenciosa, do jeito que sempre fora melhor, pensou ela depois. Não houve necessidade de retomar a dor ou transformar a situação em espetáculo. Para Fátima, o momento comprovou que a paz não exige vindita. Caminhou entre as gôndolas e sentiu, pela primeira vez desde o varal, que a vida seguia em seus termos, não no roteiro jalonado pelas redes. Dias depois, recebeu uma carta. Era anônima. Não era de escárnio, nem de vitória. Era uma mensagem curta e direta. Vi você no regional. Obrigada por trazer ordem ao nosso setor. Siga em frente. Embaixo, nenhuma assinatura. A carta ficou sobre a mesa por dias. Ela não sabia quem a enviara. Poderia ter sido uma diretora, uma mãe, ou alguém simples que testemunhara a diferença que um arquivo bem organizado faz. Essa carta anônima teve um efeito curioso. Era a confirmação de que pequenas ações chegavam a outras mãos, sem a necessidade de expoentes ou aplausos. Era validada a ideia de que a reconstrução de Fátima não precisava ser anunciada. Bastava ser real. Na escola, a rotatividade de colegas seguiu seu curso. Alguns se afastaram por motivos diversos. Outros ficaram teimosamente ao lado dela. Havia agora funcionários que já clamavam por sua opinião nas reuniões de planejamento. Havia uma secretária mais jovem que pedia para aprender o método e, aos poucos, tornava-se sua auxiliar nas implantações. Fátima passou a dividir o trabalho, a ensinar, a preparar materiais para que outros pudessem replicar o que funcionava. O legado que construía não era sobre ela, mas sobre processos que poderiam ajudar crianças, pais e funcionários a ter experiências menos tumultuadas. A promoção veio de modo discreto. O pedido formal para coordenar o projeto em várias unidades trouxe consigo uma mudança no cargo e um pequeno ajuste no salário que, para ela, foi bem-vindo. Não houve festa. Houve, sim, uma reunião simples onde a diretora celebrou com o café de cada dia. Os filhos mandaram mensagens carinhosas e a mãe sorriu com os olhos marejados quando soube. Era uma vitória prática, uma vitória que cabia nas contas e na rotina, e não no anúncio ruidoso das redes. E foi nesse compasso, entre reunião e viagem,
entre pastas e almoços na escola, que a cidade começou a olhar de forma diferente. As conversas no mercadinho já não paravam apenas na foto viral. Discutiam-se procedimentos novos, a possibilidade de melhorar o atendimento, a maneira de lidar com filas de matrículas. Pessoas que antes sorriam com pena, agora olhavam com respeito. A transformação social não ocorreu num estalar de dedos. Ela foi o efeito acumulado de dias de trabalho bem feito. Em algumas noites, quando a cidade silenciava e as luzes das casas apagavam, Fátima voltava ao mesmo gesto de antes. A aliança repousada na madeira da mesa. Agora, no entanto, o metal tinha outra densidade. Não era símbolo de posse, nem apenas lembrança de dor. Era a marca de um percurso. A oração que voltava nesses momentos era curta e humilde. Obrigado por me dar força para continuar. Não era agradecimento por ganhos, mas por sustento interior, por firmeza nas escolhas. À medida que mais escolas aplicavam o seu método, autoridades da secretaria passaram a convidá-la para integrar pequenas comissões de melhoria. Ela passou a participar de reuniões maiores, onde a palavra era técnica e onde sua experiência local, nascida na necessidade de quem precisava ajeitar papelada com pouco recurso, valia. Nos corredores do poder municipal, sua voz era ouvida como a de alguém que transforma dificuldades em soluções possíveis. O reconhecimento público alterava gradualmente a narrativa que havia se formado nas semanas de humilhação. O ponto alto da sequência chegou sem alarde. Numa solenidade municipal para celebrar iniciativas de melhoria, convidaram Fátima para falar brevemente. Não era um palanque de revanche, era um momento técnico. Subiu ao microfone, olhou para as pessoas que a conheciam antes e para outras que nunca a tinham visto e falou do poder das pequenas mudanças. Um formulário padronizado, uma pasta etiquetada, um procedimento que evita perda de documentos. Não falou de escândalos. Falou de trabalho, e as palavras fluíram com a moderação de quem já aprendeu a não expulsar a dor com gritos, mas a canalizá-la em serviço. Quando terminou, veio outro reconhecimento. Aplausos, sorrisos, convites. Alguém da plateia se levantou e aplaudiu de pé. Um a um, outros seguiram. Era um aplauso pelo que ela havia feito, não pela ferida que sofreu. No rosto de algumas pessoas havia surpresa. Outras pareciam finalmente perceber que havia ali alguém cuja atuação gerava impacto. O momento foi simples e potente ao mesmo tempo. Uma validação pública que não dependia de revanche, mas de mérito. A cidade mudou de tom. As vozes do mercadinho agora trocavam histórias de solução. E o rádio da padaria trouxe, numa nota discreta, um comentário sobre processos agora mais rápidos. O que antes era motivo de atenção por um episódio doloroso, passou a ser motivo de referência por uma prática eficiente. Fátima não buscou a luz. A luz veio por consequência do serviço. O que agora restou foi montar a vida em silêncio e firmeza. Havia dias bons e dias com saudade. Passaram meses desde a notificação no varal, e a cicatriz já não ardia com a mesma intensidade. À distância, as marcas existiam, mas não eram centro. O que passou a ocupar o centro era a sequência de manhãs em que ela acordava e fazia o que precisava ser feito. Havia espaço para encontros simples, como um café com amigas que a conheciam antes e que agora a viam diferente, não pela dor, mas pela consistência. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhava pela rua onde tudo começara, uma vizinha se aproximou e disse, com timbre de quem fala o que já percebeu: "Você mudou a cidade, sabia?" Fátima sorriu. Não se via dona de mudança nenhuma. Apenas tinha feito a sua parte. "Mudei o que estava ao meu alcance", respondeu. A resposta era honesta e contida, porque era verdade. No íntimo, a maior vitória não foi a carta, nem o certificado, nem o aplauso. Foi a paz que veio com a convicção de ter mantido a própria dignidade. Manter a postura sem ceder ao espetáculo foi um exercício que a manteve íntegra. A fé
Nos termos que ela viveu, não foi promessa de sucesso, mas presença que sustentou decisões. Foi o alicerce que permitiu escolher ação em vez de grito, trabalho em vez de vingança. A história de Fátima não transformou a cidade num lugar perfeito. Havia quem ainda comentasse de vez em quando, quem guardasse memória de um episódio que já fizera parte das manchetes locais. Mas a narrativa dominante havia se deslocado, de exposição para competência, de dor para método. E no centro dessa mudança estava a escolha de não transformar a própria ferida em espetáculo e de permitir que o trabalho falasse por si. Antes de encerrar, uma pergunta para você. Você acredita que o silêncio, quando unido à fé e ao trabalho, pode ser mais forte do que a resposta explosiva? Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde essa história chega. Se essa palavra tocou seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir que dignidade se reconstrói com passos simples, inscreva-se no canal e compartilhe. Que a paz e a firmeza guiem suas escolhas. E que, como Fátima, possamos aprender a transformar a dor em serviço, encontrando dignidade e sentido nas pequenas ações do dia a dia.